Olá, pessoal do Felicidade dá Trabalho. Que bom ter vocês de volta em mais um episódio aqui na nossa cobertura especial do Rio Innovation Week. A gente está com mais uma convidada para falar sobre temas que a gente estava até agora aqui explorando juntas e que eu estou super animada para vocês saberem mais sobre ela também. Fê, quer apresentar? A nossa convidada, ela tem 25 anos de experiência dentro do mercado de tecnologia, inovação, em diversos setores, como bens de consumo, financeiro, varejo. Uma experiência, assim, incrível, gente. Ela é cofundadora da Forward, que é uma consultoria e advisory de estratégia com foco em inovação para o crescimento de negócios. E acho que a parte mais legal, né, gente? Além dela ser LinkedIn Top Voice, muito chique, ela é mãe da Mariana e da Carolina. Muito bem-vinda, Renata. Muito feliz de ter você aqui. Obrigada, tô super feliz pelo convite, Fê. Obrigada, gente. Muito legal. Muito bom ter você aqui. A gente foi. Muitas das pessoas que a gente está entrevistando aqui, ou eu conheço, ou a Fê conhece, ou ninguém conhece pessoalmente, a gente está conhecendo aqui. E é tão legal, porque antes de as câmeras ligarem, a gente já fica ali uma hora querendo saber mais da vida da pessoa. Então, eu queria te pedir, se você topar, contar pra gente um pouco quem você é, para além de tudo isso que a gente fala na vida profissional, acadêmica, né? Tudo que a gente conquista na nossa vida profissional. Quem é você, além da profissão, além do trabalho? Pergunta ótima, eu adoro isso. Eu sempre, quando me apresento, às vezes, um grupo, sabe grupo de WhatsApp que colocam você, e eu falo, para além do LinkedIn, deixa eu me apresentar, né? Para além do LinkedIn, eu sou mãe da Mariana e da Carolina, eu acho que essa é a coisa mais importante, são duas mulheres, duas adolescentes, uma de 12 e uma de 15 anos. Eu sou uma menina que saiu de Belém do Pará, eu venho da Amazônia, isso é muito forte em mim. E eu sou porque eu acho que aquela que a gente é quando a gente é criança continua habitando na gente, né? E no fundo é quem a gente é para a vida inteira, né? Então eu sou uma menina que saiu de lá super comunicadora, acho que isso é um traço forte e uma pessoa, uma gente que gosta de gente. Eu adoro pessoas e eu acredito que na vida a gente se constrói muito mais através dos relacionamentos e dos vínculos que surgem, verdadeiros que surgem a partir disso. Essa é a grande plataforma onde a gente constrói tudo na vida, onde a gente constrói inclusive negócios. Então eu acho que, para além disso, eu sou uma pessoa que gosta de gente. E você sabe que isso é muito legal, porque você é uma pessoa que trabalha com, né, tecnologia, inovação, um mundo Uhum. de dados, sempre trabalhou com dados. E aí, é a pessoa que trabalha com dados, vem aqui e fala pra gente sobre pessoas. Isso é uma coisa que eu acho que é incrível, conecta muito com o que o Daniel Goleman falou ontem na Uhum. palestra dele aqui, que ele falou de inteligência artificial e inteligência emocional, né, como que é o balanço aí entre essas duas. Queria que você falasse um pouquinho Disso. disso, assim, como que é trabalhando com dados, uma coisa tão quantificada, ao mesmo tempo também ter esse cuidado e esse olhar humano para as pessoas. Tem uma frase do Yuval Harari, que é a frase que tem me acompanhado, eu tenho repetido muito ela agora nesse momento, que é, ele diz: para cada $1 investido em tecnologia do mundo, $1 deveria ser investido em consciência. E essa frase eu acho que é muito importante. Estava vendo hoje o Marcelo Gleiser hoje de manhã, e ele falando isso, a gente está num descompasso do nível que a gente tem de desenvolvimento de tecnologia hoje no mundo, para o nível que a gente tem do desenvolvimento de uma maturidade moral, de uma maturidade ética para aplicar essa tecnologia, e de desenvolvimento mesmo de consciência humana. Né? Assim, a quantidade de dinheiro, de esforço, de energia que a gente vem colocando para desenvolver tecnologia é muito aquém do que a gente vem colocando para desenvolver consciência e humanidade, né. E isso é um descompasso, isso é um desequilíbrio. Então, assim, eu sou muito, apaixonada e entusiasta pela tecnologia. Eu me formei em comunicação na faculdade, mas ainda na faculdade eu montei uma empresa para desenvolver sites. Lá atrás, eu entrei na faculdade quando broadcast internet se torna broadcast, que o primeiro browser comercial de internet é lançado. E sempre foi aquilo, Desbravadora, né? não, e aquilo me apaixonou, falei: "Nossa, mudou tudo, né, mudou tudo no mundo da comunicação agora". E aí eu trabalhava em agência, ainda estagiava, depois comecei a trabalhar e falei: "Não, e nada, lá no em Belém do Pará, fora do eixo Rio-São Paulo, e ninguém fazendo nada pra internet", falei: "Então eu vou montar uma empresa". Contratei 2 desenvolvedores, comecei a desenvolver sites. Então eu sempre fui apaixonada por tecnologia, né, venho para São Paulo, entro nesse universo da tecnologia, trabalhar com tecnologia no core, né, então discutindo com as grandes empresas o que tecnologia como alavanca de negócios abre de possibilidades. Então eu sou uma apaixonada, mas é muito óbvio quando a gente foca só em tecnologia e não, na potência e não como isso constrói e não como isso destrói, né. Se a gente não tiver esse olhar, não tiver essa discussão e investir tempo nisso, a gente
corre muito o risco de construir mais futuros distópicos do que potentes. Então, essa frase do Yuval acho que tem me acompanhado muito e é por isso que eu falo muito do lado humano. E como é que foi essa construção para você, né? Porque ao longo da vida, a gente falou um pouco também, se você quiser contar, da transição que você fez na sua carreira recentemente, empreendendo e começando um novo negócio de uma forma diferente. Como é que foi a sua busca por essa consciência? Porque talvez lá no começo da carreira a gente fica muito focado nos objetivos que a gente quer alcançar e coisas que a gente quer conquistar e realizar e ser reconhecido e tal. E muitas vezes quando a gente chega lá, a gente fala: "Legal, e agora, né, o que que eu Sim. faço com isso?" Ou como foi o meu caso, já contei algumas vezes aqui, a gente chega lá e fala: "De quem é essa vida que eu tô vivendo, que eu nem me reconheço aqui?", né. Como é que foi essa construção pra você fazer o trabalho que você faz hoje também mentorando e apoiando outras mulheres nessa busca? Legal, nem falei, né, do programa de mentoria, mas eu conto um pouquinho. Mas assim, eu acho que é muito legal, porque eu fiz para quem não conhece um pouco da minha história, faz agora 9 meses que eu fiz uma transição de carreira e eu decidi, começar um ciclo novo, fechar um ciclo de atuação executiva, né. Eu era diretora executiva de uma grande empresa de tecnologia, global, e eu decidi fechar esse ciclo para iniciar um ciclo que eu posso dizer, assim, com um pouco mais de protagonismo, no sentido de fazer as minhas escolhas, de dominar o meu tempo, e de entender o que eu faço com essa quantidade de recursos que eu tenho consciência sobre, tecnológicos e humanos, a partir do meu olhar, né, e não num olhar de serviço ou de uma camada de serviço ao qual eu estivesse servindo. Tenho muito orgulho da minha história construída num ambiente corporativo, de verdade, eu acho que foi uma construção, com muita presença, com consciência do poder da minha liderança, mas estava na hora de abrir um capítulo novo, né. E você sabe que eu estava tomando café da manhã hoje com amigas aqui, que a gente está junto aqui no festival, e uma delas falou: "Rê, incrível que você fez uma transição de carreira e parece que você não fez, parece que você já engatou". Embora eu tenha decidido, quando eu decidi sair, eu sabia o que eu não queria, e eu não queria um papel executivo. Não queria, eu falei: "Eu não sei", e só que eu também decidi que eu ia sustentar o não saber, o que fazer, né, eu passei um tempo sustentando o não Para um saber. pouquinho, sustentar o não saber. É, o não É linda essa frase, amei. sem Sustentar o não angústia, saber. né, com leveza, porque ao mesmo tempo que as pessoas falam: "Mas você vai fazer o quê?" Eu falei: "Ainda não sei", com muita tranquilidade, porque eu tinha certeza que o que eu fizesse, eu ia fazer com toda a entrega e ia funcionar. A minha preocupação era mais com quem do que o quê, né, que viria no próximo capítulo da minha vida. E eu falei: "Não, eu vou decidir sustentar ou não saber para que isso aconteça", porque ao mesmo tempo que eu não tenho nada concreto, eu tenho todas as possibilidades do mundo, né, na hora que eu decido, agora eu vou escolher o que eu quero fazer. E eu estava nesse café da manhã conversando, porque eu falei: "Olha, eu acho que esse sentimento de que foi muito fluido e de que parece que não foi, na verdade eu não passei por um burnout". Normalmente, isso eu acho que é um padrão, né, as pessoas às vezes vão numa vida, você me perguntou quando que é o gatilho, eu acho que eu sempre valorizei muito o autoconhecimento. Eu sou uma pessoa muito espiritualizada, e eu acho que eu acho que o caminho da liderança é um caminho de consciência e de a busca de uma atuação mais integral, mente, corpo e espírito, né, mente, corpo e espiritualidade. Isso é um caminho. Quando a gente vai evoluindo, amadurecendo e essa coisa ao longo da vida a gente vai ganhando corpo, a gente começa a entender que algumas estruturas hoje de atuação e de trabalho não nos permitem estar tão integrados. Então foi isso que foi acontecendo, acho que foi um caminho de ganho de consciência, eh que inclusive eu acho que eu intensifiquei essa coisa do autoconhecimento, do entendimento dessa busca por isso, quando o trabalho foi virando uma carga muito forte, e eu fui falando: "Não, espera, deixa eu entender o que está acontecendo", mas eu acho que eu consegui não ir até o ponto do burnout, e de conseguir tomar uma decisão. Acho que a consciência, a presença, o olhar e a tomada de decisão com consciência me ajudou a não ir até o burnout e tomar uma escolha antes, né, e falar: "Não, eu quero abrir esse novo capítulo", né. Uau, isso que você está falando é tão legal, porque o sustentar o não saber que você disse, né, que é, assim, uma linguagem poética para a gente ficar nesse lugar de incerteza e imprevisibilidade, vulnerabilidade, e encontrar algum nível de conforto ali para ver o que que pode florescer, é um lugar que muitas vezes a gente evita a todo custo, porque a gente quer ter certeza e a sensação de que a gente está controlando, e isso muitas vezes impede que a gente tome decisões que criem pra gente as condições de a gente viver uma vida mais alinhada com os nossos valores e com significado, com propósito. E você foi atrás disso. E eu imagino pelo que você disse, e eu por ter feito uma transição também um pouco parecida, escutava: "Você é maluca, como assim? Você vai largar o que você construiu e vai, sei lá, estudar mindfulness em outro país?" Era uma coisa tão distante da realidade que eu vivia ali no universo de tecnologia. Então queria saber de você,
como é que é sustentar esse não saber, porque ele vem com desconforto. Não é que tá gostoso ficar ali, ai, não sei, tô adorando. Isso causa uma aflição grande na gente, porque a gente gosta ali do que é seguro e do que é previsível. Meu marido, você falou: "Nossa, o que que você ouviu?" Meu marido dizia pra mim: "Você tem certeza que você vai abrir mão de tudo? Você chegou num lugar grande, Tudo. né, de tudo". Isso ele disse assim: "De tudo que você construiu até aqui, né, desse lugar, que você chegou num lugar grande, uma posição reconhecida, tem um sobrenome corporativo, tem um salário ali que cai considera tem uma segurança, né, uma coisa que muita gente sonha chegar a ter nesse lugar". Você: "Você vai abrir mão de tudo?" Eu falei: "Não, não vou abrir mão de nada. O que me trouxe até aqui é meu. O que eu construí é meu. A única coisa que eu tô abrindo mão mesmo é do salário certo no final do mês, porque o resto, a executiva que eu me tornei, o repertório que eu construí, a liderança que eu represento, vai comigo, né, para o que eu for construir para frente. Não sei ainda o que é, mas isso vai comigo. E eu acho que esse exercício de ancorar, de ter clareza e ancorar quem a gente é, o que a gente construiu, um processo de construir consciência sobre isso, me dava muita segurança, né, que eu confiava muito no que eu podia fazer, no que eu podia dar para o mundo, do que vinha pela frente. E até no meu processo de mentoria hoje, com mulheres líderes, eu busco levar isso, né, resgatar essa autoconfiança, porque a gente pode ter 2 olhares na vulnerabilidade, diante de uma situação. Um olhar de escassez, de de eu não tenho o mínimo de recursos para lidar com uma situação que eu não conheço, ou um olhar de potência. É uma situação que eu não conheço, mas eu tenho tanto que não é possível que nada que eu tenho, que eu trouxe até aqui, não me faça passar por não me ajude a passar por essa situação, de uma forma mais segura, né. Então eu acho que esse era o meu olhar, e é tão legal, esse olhar de abundância me leva que eu veja oportunidades e não faltas, né. Até no negócio agora, a gente fechou um primeiro negócio, começou a rodar, e eu olho e falo: "Nossa, tem mais possibilidades além disso. E se a gente com isso fizer tal coisa? E se isso fizer tal coisa? Vamos testar, vamos fazer", agora tendo liberdade em empreender, né. E assim me guia. O não saber, a as pessoas me perguntam: "Tá, mas qual é o plano? Agora você tá na Ford, você tá qual é o plano?" Eu falo: "Olha, eu não sei o end state, nem quero saber. A minha angústia não é saber o end state. Se eu souber os próximos 2 anos, meu plano prático, né, porque a gente também, né, gente, não deixa de ser executivo, então plano de crescimento, né, Metas, tem forecast, tudo. meta, o tipo de case que eu quero gerar, com que tipo de que eu quero trabalhar, isso está tudo claro. Mas eu não preciso saber mais de 2 anos, até porque o mundo muda, né, e como é que eu aproveito disso? Então, isso vem junto até para todas essas dimensões. Nossa, eu fico pensando aqui a quantidade de pessoas que não vai estar ouvindo e vai depois vai lá no correr no seu LinkedIn e falar assim: "Eu quero essa pessoa de mentora também", porque é muito legal, assim. E dentro dessa ideia de mentoria, eu acho que não sei se foi numa entrevista sua ou em algum lugar eu li sobre a tal da consultoria invertida, Ah, tá. sobre esse papel da mulher também ser um pouco mentora dos homens Isso foi nessa inclusão feminina. Isso foi quando eu estava na empresa ainda, a gente estruturou, porque eu liderava o programa de aceleração de mulheres para alta liderança, né, que foi enfim, aí dá um programa só para falar sobre isso, mas que é um processo que a gente precisa, enquanto mulher que chegou lá, ajudar a tracionar, porque é realmente difícil. E aí a gente estruturou, mapeou todas as mulheres que estavam prontas para um próximo nível, estruturou um programa de mentoring que a gente trouxe líderes para mentorar, e a grande maioria dos líderes eram homens. Para vocês terem ideia, eu sempre falo isso, mas eu vou repetir. Quando eu me tornei diretora executiva, eu era a única mulher de 16 homens. Então, assim, né, eu fiquei durante 2 anos sendo a única mulher naquele grupo. Então, assim, eu vivi algumas coisas e eram muitos homens. Então a gente trouxe os homens para mentorar, mas a gente também propôs que as mulheres que estavam sendo mentoradas, que elas levassem para eles sobre a perspectiva do que é o que é ser uma mulher num lugar de liderança. De onde elas vieram? Elas vieram do ponto de vista de realidade de vida e de visão mesmo de mundo, de como elas foram educadas, do que elas estavam buscando, com que elas estavam lidar na vida com isso, como era o dia a dia delas, o que era difícil, que dificuldade elas enfrentavam. Porque se eles não enxergassem essa perspectiva, não adiantava eles mentorarem elas a partir de um olhar só Masculino. masculino, que é um outro contexto, né? É um outro. A vida ela se desenha diferente para um homem, né? Se desenha de um jeito diferente. E como é que você traz isso para esse você falou brevemente do programa de mentoria, como é que você traz isso? Primeiro, o que que você percebe dessas mulheres que te procuram? Quais são os anseios e questões que elas trazem? Afinal de contas, a gente está falando aqui sobre felicidade, eu imagino que tenha muito a ver com essa busca por uma vida com mais sentido e mais felicidade. E como é que você apoia essas mulheres nessa jornada, usando todo esse seu repertório, tanta coisa que você acumulou ao longo da sua carreira e de tudo que você construiu até aqui?
Olha, primeiro que, as pessoas chegam, lógico, querendo pensar no próximo no futuro da tua carreira, né, de como eu posso ser melhor, como é que eu posso estruturar. Algumas estão assim: "Eu não sei o que passo eu dou, qual é o melhor passo que eu dou a partir daqui", e outras querem simplesmente estar melhor instrumentadas. E eu sempre começo com o primeiro pilar, que é o mapa de futuro, que foi uma metodologia que eu até desenvolvi para aplicar na minha carreira quando eu estava indo para ser diretora executiva, para mim, para eu pensar como é que estrategicamente eu podia me posicionar e o que que eu queria construir dali para frente. E eu falei: "Eu acho que é uma boa ideia começar com isso, porque assim eu conheço elas melhores", porque tem um pouco de um pedaço de entender vocabulário sobre cada um, e uma construção de narrativa do que fazer com isso. E nesse lugar já tem um choque, assim, de um olhar de: "Nossa, eu vim buscar uma coisa e tô vendo que pode ser outra", ou podem ter muito mais caminhos do que eu estava buscando, tem uma abertura de olhar, e acaba nunca sendo profissional, acaba sempre sendo um mergulho, um encontro com si mesmo, né, ou uma oportunidade de escrever uma narrativa muito mais potente do que aquela que eu enxergava até aqui, né. Eu faço entrevistas de meia hora para fazer uma seleção de quem, né, vai entrar para uma turma de mentoria, porque são mentorias one on one, eu despendo uma super energia, eh, é pouco tempo, então eu faço uma super seleção. Então eu sempre despendo esse tempo. E elas chegam e elas às vezes passam 20 minutos contando uma história, que é uma história que tem, eu falo assim: "Nossa, tem muito pouco delas, de verdade, tem muito pouco sobre quem é". Eu consigo enxergar a potência, mas tem muito pouco, né. E aí eu fico com vontade já de: "Deixa eu pegar essa pessoa e ajudar ela a se redescobrir", né. Então, acho que tem esse lugar de se redescobrir, de construir narrativa, tem um pouco de instrumentar mesmo sobre ferramentas de liderança, de comunicação, de estratégia que ao longo de muitos anos, né, como executiva, eu tive acesso, eu desenvolvi e eu consigo dividir com elas, isso acelera muito, isso para elas. E tem um pouco de dividir como é que eu construí isso conciliando maternidade, vida pessoal, trabalho e projetos paralelos. Eu acho que nos ajuda. Eu sempre falo isso, o caminho que te trouxe até aqui, ele talvez você olhe para trás e fala: "A minha linha foi linear", da frente não precisa, ela pode ser múltipla. Porque também eu acho que a gente coloca muita expectativa no trabalho em si, na nossa atuação no trabalho, como algo que devia preencher a nossa vida em propósito, em alegria, em felicidade. E aí eu acho que a gente até não é justo com o trabalho e com a vida que a gente faça isso e a gente não consegue ser feliz, né. E aí acaba limitando também, né, porque a gente pode ser tão mais do que a gente é sim a executiva, mas a gente é também a mãe, a gente é Exato. também a mentora. A Thaís sempre fala, né, sobre esse novo mundo em que a pessoa não passa mais 35 anos na mesma empresa, fazendo sempre a mesma coisa, Uhum. etcétera, mas sim nessa possibilidade de você ser muitas coisas e você Sim, palestrante barra mentora, sim. barra, executiva, agora empreendedora dentro da sua empresa, e eu acho isso que é uma coisa realmente incrível, assim. Infelizmente o nosso papo vai ter que acabar daqui a pouco, a gente nunca quer, essa é a pior parte, eu não gosto dessa parte, eu queria pular. A gente E precisava de umas 5 horas com cada pessoa para conseguir cobrir todas as áreas de todas as interesse aqui, coisas que a todas as gente portas que quer abrem na nossa cabeça quando a gente começa a conversa. mas a gente tá aqui num evento de inovação, você obviamente está muito conectada com tudo que tem de, né, inovação. Pensando especificamente em felicidade, para você, qual seria a inovação que faria o mundo aí mais feliz? Olha, falando voltando na frase do Yuval, eu acho que se a gente pudesse ter um device, sei lá, conectado no nosso smartwatch, alguma coisa assim, que cronometrasse, contasse, nos avisasse, o tempo que a gente gasta inconsciente, dopado em coisas, sabe, ou nas redes sociais, ou em atividades, e nos mostrasse o quanto que isso, né, esse tempo, como é que ou nos ajudasse a, sei lá, sabe quando essas ferramentas que tem hoje de gestão financeira, que te ajudam a pensar como é que você se organiza melhor, mas talvez ajudasse a gente a se organizar melhor nas atividades todas que a gente está fazendo hoje em dia. Eu acho que a gente e nos ajudasse a pensar: "Olha, se você continuar nesse ritmo, quanto que você constrói de soft skills, de consciência, né, e até mesmo às vezes de conteúdo mais estruturado de educação, né, que nos ajudasse a gerir mais isso. Eu acho que seria bem interessante, porque eu acho que essa, ausência de nós mesmos, que a gente vive hoje em dia, que tá nos viciando, né, de estar
essa falta de estratégias para conseguir se estar presente na nossa vida, de fazer escolhas conscientes, que seja inclusive qual é o prato que eu vou comer hoje, se eu vou fazer exercício hoje ou não, o que eu vou estudar hoje, né? Como é que vai ser minhas atividades profissionais daqui para frente, quem eu quero ser, isso tudo influencia sobre a capacidade de presença. Então, se a gente tivesse um device que nos ajudasse a gerir isso, eu acho que seria maravilhoso. Uau! Que incrível. Rê, a gente com certeza vai te chamar para voltar, porque só desse papo aqui já muitas portas se abriram e com certeza a gente quer que você explore outros assuntos com a gente, que a gente não vai conseguir se aprofundar, até pela natureza do evento que a gente está. Então eu quero te agradecer muito pela disponibilidade de encontrar um espacinho aí na sua agenda para conversar com a gente. A gente vai deixar os arrobas e contatos aqui, como é que vocês podem encontrar a Rê, tanto na Forward quanto nos programas de mentoria. Eu tenho certeza que vocês devem ter se sentido muito inspirados por tudo que ela compartilhou com a gente. A gente segue aqui com a agenda do podcast, gravando com várias pessoas na sequência e esperamos que vocês estejam curtindo muito esse conteúdo. Continuem por aí, que a gente volta em breve. Obrigada, Rê. Obrigada eu, gente. Super Adorei o obrigada. convite, adorei estar aqui. Obrigada. Obrigada.